Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim mostrar para vocês o material que acabou de chegar aqui para mim. Olha só o que esse material. Ele não é tão recente no mercado, mas não é muito divulgado, principalmente não aqui no YouTube. É a Bíblia Lectio, é uma obra da Thomas Nelson Brasil, da empresa Thomas Nelson Brasil, foi trazida por eles, muito interessante. Esse projeto aqui também tem lá fora, também é recente lá fora nos Estados Unidos, inclusive o layout é bem parecido. Se você procurar sobre Lectio Bibli, você vai achar lá esse material sendo divulgado em alguns vídeos também. E eu queria mostrar para vocês, só que antes de eu mostrar, eu queria mostrar que ela veio numa embalagem toda guardadinha. Ó, ela veio numa caixa de papelão, é uma caixa simples, mas veio bem protegido. E veio ainda numa embalagem desse papel aqui, ó. É papel, eu acho que é papel craft. Então, veio muito protegido. Com isso, não sofreu nenhuma danificação do meu material. Eu comprei esse material aqui, veio da Lucas dos Livros, no site da Shopee, mas também tem loja deles no Mercado Livre. Eu só não sei se esse material aqui tem o mesmo valor nos dois sites, mas aonde eu fiz a aquisição desse daqui foi pela Shopee. Inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se vocês tiverem curiosidade ou estiverem procurando. Inclusive foi o melhor preço que eu encontrei. E veio super bem embalado, pelo menos no meu caso, ó, não veio nenhuma danificação, ó. Essa Bíblia vem com essa luva, mas veio tudo direitinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, veio direitinho. Inclusive aqui tem algumas especificações falando sobre o material, falando sobre a proposta dessa Bíblia aqui. E ó, tem aqui em parceria com a Bíblica por causa do texto, né? O texto que ela vai trazer eu já vou mostrar para vocês. E aqui também tem um layout, né? Bíblia Lectio, um modo simples e milenar de ler a Biblioteca das Escrituras. Nova versão internacional. E esse projeto é com introdução de John Mark Comer, autor de Praticando o Caminho. Deve ser um livro, né? Bem interessante. Ó, aí eu vou tirar aqui dessa luva. Ver se eu consigo tirar aqui. Que essa luva aqui, ela é quase da medida certinho da Bíblia. E eu já tirei, né, para ver, antes de mostrar para vocês. Ó, inclusive tinha aqui a Bíblia Lectio. É bonito para você guardar na estante ou para você levar para os lugares, porque essa Bíblia aqui, ela é toda de tecido. É como se fosse um tecido cru. E ela até tem a ideia de você, eu acho, que se você quiser fazer uma pintura em cima dessa Bíblia aqui, é possível, porque lá fora isso é comum, pessoas comprarem Bíblias com tecido cru assim e fazer sua própria arte. É claro que eu não sou artista, mas seria uma proposta bem interessante, ó, tá vendo como é que ela tem todo um detalhamento no tecido, aquelas pinturas que são feitas, sabe? Tem gente que sabe fazer esse tipo de coisa. Ó, aqui, ó, a logo NVI e Thomas Nelson, Bíblia Lectio. Deixa eu mostrar assim, né? Bíblia Lectio. E aqui, escrito apenas Lectio. Tá vendo? É muito interessante, muito bonita também. E eu queria falar com vocês sobre a medida dela. É porque no site tem uma medida diferente do que realmente ela tem. Deixa eu mostrar para vocês, vou pegar minha reguinha que eu sempre uso. Ó, ela tem 22 de altura, contando a capa, porque se você olhar na ficha catalográfica vai estar uma medida maior. Então tem 22, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, 22 de altura por 14, tá vendo? Só que se você contar a curva da lombada, dá 14,5. Porque ela tem uma curva bem interessante, é 14,5 por 22. E aqui, ó, tem uma medida também bem grossinha, essa Bíblia é bem grossinha. Ela tem um pouco mais de 4,5, porque é de capa dura, tá vendo? Passa, mas não chega a ser 5. Mas conforme for usando, ela vai, tipo, expandindo. Então, eu acho que ela chega no 5 com facilidade.
Tá vendo? Ela não chega a ser 5. E ela é toda branca, ó. Aqui, ó, tá vendo? É branca. Branca. Tem 2 fitilhos, ó. Dá pra ver que tem 2 fitilhos. Ó, ela tem um acabamento muito bonito. Tá vendo aqui? Esses detalhes são... Essa borda aqui é preto. Esse fitilho é preto. E esse daqui, ó, ele é um cinza prateado muito bonito. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, aqui também é preto. Todos os detalhes dessa Bíblia são assim. Aí você abre. Olha só, que belezura. Muito bonito, né? Dá pra você colocar adesivos aqui, ó. Inclusive, eu tenho adesivos, mas não para colocar nessa Bíblia aqui. Mas eu coloquei recentemente numa Bíblia que eu fiz aquisição. Ó, essa daqui, que também é da Thomas Nelson. Um adesivo. Ó, por exemplo, esse adesivo aqui. Tá vendo? Muito bonito, né? Só que esse daqui que eu coloquei aqui, ele é transparente. Então, se eu colocasse aqui, ele ia sumir. Aqui deu certo porque essa página aqui é branquinha, tá vendo? Aí eu tenho que colocar aqui um adesivo já de cor, ou um adesivo que se destaque, algum tipo de adesivo que ganhe destaque aqui. Mas ó, ficou bonito, né? Esse daqui, inclusive, as cores combinam. Enfim, mas eu já tinha usado nesse material aqui, ó. E eu até coloquei, ó, fitas wash aqui. Depois eu vou falar sobre isso com vocês. Mas vamos focar nessa aqui por enquanto. E essa contracapa lisa assim te dá a possibilidade de você fazer sua própria decoração. Porque quando a contracapa já tem um desenho, tipo essa daqui, ó, já tem uma ilustração, ela acaba impedindo um pouco que você faça o seu próprio designer. Então, aqui dá para você escrever usando uma caneta da cor certa, do material certo. Dá também para você fazer colar adesivos e só tem um fundo de cor, mas te dá essa possibilidade. Ó, aí abre aqui a Bíblia Lectio. Tem uma página branca, de boa qualidade, mas ela não é uma página assim, para a Bíblia, tipo de fazer anotação, mas é uma página boa. Ela parece muito com a página da Bíblia Jesus Bible. Inclusive, a Jesus Bible traz essa proposta. Ó, deixa eu mostrar para vocês que ela... Ó, a Jesus Bible tem uma capa com uma pintura, tá vendo? É uma pintura já pronta, já feita, mas ela traz uma pintura e a página é bem parecida com a Jesus Bible, a página dessa Bíblia aqui. E dá para escrever na Bíblia da Jesus Bible, eu escrevo inclusive de vez em quando. Ó, aí tem aqui a Bíblia Lectio, a logo da Thomas Nelson, e aqui tem as especificações aqui na ficha catalográfica. Tem aqui todas as especificações, e ela usa o texto NVI de 2023, olha aqui. NVI de 2023, todos esses materiais novos que estão vindo da Thomas Nelson estão vindo com o texto NVI 23. A não ser a Jesus Bible, ela já era um projeto pronto, então ela já só faltava ser lançada, a Jesus Bible. Mas esse daqui, como já estava um projeto mais novo, eles conseguiram lançar com a NVI de 2023. Inclusive, essa é a única capa, tá, gente? Você não vai encontrar ela em outra capa, a não ser que eles lancem futuramente. Ó, aí tem as medidas dela, tá vendo aqui? Aqui as medidas são só do miolo. Ela, no miolo, tem 21,5 de altura, mas por fora dá 22. E capa dura, esse daqui é o ISBN dela, tá vendo? Direitinho. Ela é uma Bíblia completa, tá, gente? Só que ela tem um diferencial bem interessante. Ela tem a proposta de ser uma Bíblia para leitura. Ó, tem aqui Ouvindo Jesus nas páginas das Escrituras, um texto escrito por John Mark Comer. Ó, espero estar falando o nome dele corretamente. Aí tem aqui algumas formas de você ler a Bíblia, você se propor, ó, a meditação, você tem que meditar o texto bíblico. Como ler esta Bíblia. Lectio Divina, que é a leitura divina. Tem muita gente que não sabe o significado da palavra. E, ó, lendo grandes porções de uma única sessão. É interessante ler a Bíblia desse jeito. Aí tem algumas explicações. Começa a Bíblia, o Antigo Testamento.
Eu achei interessante, eles colocaram o na frente, deu uma cara toda especial. Inclusive aqui, se você quiser colocar adesivo, também dá para colocar adesivo aqui, ó. É uma página lisa, né? E começa o texto bíblico. Aí você olha assim, ué, Daniele, o que tem de diferente? É igual uma Bíblia normal. Se você reparar, ela não tem capítulos e versículos. Só tem o texto. Ó, Gênesis está aqui. É o título do livro dentro da Bíblia. Livro de Gênesis. Ponto. Você não vê capítulo 1 e versículos, tá vendo? Você não vê demarcação. Aí você não tem a interrupção de versículos bíblicos. Essa forma de ler aqui, ela é bem interessante. Você tem uma leitura mais fluida. E se você quiser saber, mas como eu vou saber qual página da Bíblia eu tô? Aqui no cantinho tem em cinza uma descrição. Esse texto aqui, ele é localizado entre Gênesis 1, do versículo 1 até o versículo 15. Mas aqui não tem nenhum versículo demarcando aonde é o versículo 2, onde é o versículo 3. Você sabe que vai até o versículo 15, nessa página aqui. Aí você vai seguindo, a Bíblia ela é todinha assim. Ó, e ela tem essa estrutura de texto coluna única, sempre vai ter espaçamento. Dá para fazer anotação? Eu acho que dá, porque essa página aqui, ela é uma página de boa qualidade, tem certa transparência, mas parece ser de um bom material. Mas a intenção dela é que você encare essa Bíblia aqui com um olhar de livro, sabe? E mais uma coisa que eu queria falar. Aqui, ó, tem algumas referenciazinhas. Essas referências vão estar numéricas. Por exemplo, o número 8 aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, que é bem pequenininho. Aonde entra esse númerozinho aqui é uma nota de rodapé que tem na NVI, só que ficou no final de cada livro. Não entra aqui no rodapé, tá vendo? Para não atrapalhar nossa leitura. Aí ela vai fluindo assim, ó. Deixa eu chegar aqui no final de Gênesis. Deixa eu ir para o finalzinho de Gênesis. Ó, como é que a diagramação fica bonita, tá vendo? Aqui, chegamos. Aí, entra aqui, ó. Começa aqui as notinhas, as notas do livro, referente ao livro de Gênesis. Isso daqui serve para trazer clareza, para você saber o que a comissão colocou de nota, referente à tradução, referente a outras questões, mas tá no final aqui, ó. Inclusive, Gênesis tem bastante nota, tá vendo? Tá no final aqui. É para você não interromper sua leitura. Se você quiser, depois você vai aqui atrás e dá uma olhada. Mas é para você ter uma leitura fluida e contínua, sabe? É bem interessante. Inclusive, essas notas aqui podiam vir lá no final da Bíblia, mas eles colocaram o final de cada livro para você achar com um pouco mais de facilidade. Aí começa o livro de Êxodo, tá vendo? Inclusive, ó, todos os livros têm notinhas. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha mais para frente. Ó, Deuteronômio, olha aqui. O texto fica mais justificado, ele ganha uma diagramação diferente, porque é um texto poético. Bonito, né? Vamos dar uma olhadinha no livro de Salmos, como é que ficou? Neemias. Deixa eu olhar Esdras, porque eu sempre olho Esdras, eu não sei porquê, mas eu gosto da diagramação do livro de Esdras. Esdras. Olha só, essa diagramação aqui. Parece que eu estou olhando para um gráfico, uma tabela. É muito interessante. Olha só, dá uma cara toda diferente. Você entende que está acontecendo alguma coisa diferente aqui. E vamos lá agora para o livro de Salmos. Aqui, Salmos. Diferente dos outros livros, Salmo tem numeração. O livro de Salmos, diferente dos outros livros que não demarcam os textos por capítulos, ele é um compilado de vários salmos. Por isso que aqui, ó, sempre entra no singular. Salmo 53, Salmo 54. São vários, como se fossem várias letras, vamos dizer, de música, ou várias letras de poemas. São vários poemas que juntos formam o livro de Salmos. Então, como se cada um fosse um mini livro, fosse um mini, sabe, um mini livrinho do Salmo 49. Esse aqui é o Salmo 49. Aí, tipo, por isso que os salmos foram especificados assim, pelo menos é isso que eu acredito que seja.
até onde eu estudei, o livro de Salmos é desse jeito. Inclusive, dentro do livro de Salmos, tem 4 livros maiores. E depois você vai ver cada salmo sendo especificado. Porque Salmo 1, esse daqui como se fosse tipo uma música específica. Ela não tem tanto a ver com os outros livros. Por exemplo, o livro de Jó tem vários capítulos nas Bíblias comuns. Mas se trata de uma única história, de um único assunto. Aqui não, aqui são vários assuntos que começam e finalizam. Por isso que eu acho que eles deixaram a demarcação do livro de Salmos. Só os capítulos, tá, gente? Os versículos não tem demarcados. E aqui, ó, achamos o primeiro fitilho. É um fitilho dupla face. Ele é grossinho, ó. Bonito, preto. Olha o acabamento desse fitilho. Ó, bem bonito, né? Retinho, perfeitinho. Muito bonito, bem grossinho. Ele até parece que ele é fofinho, esse fitilho aqui. Eu tô até curiosa para achar o segundo fitilho. Ó, bem bonito. Eu vou lá já no segundo fitilho. Ó, Jeremias. Aí você consegue achar os livros. Você só não vai ter essa demarcação para que a sua leitura se torne mais fluida. Aqui. Olha essa cor. É um cinza prateado. É muito bonito esse tom. Ó, e o mesmo acabamento. Muito bonito. Aí tá aqui nesse livro aqui, ó. Lamentações. Olha só. Lamentações, como tá especificado. Bem bonito, né? Bem interessante também. Ó, aí essa Bíblia aqui, ela é para você pegar, tipo, para você ler um texto grande, sabe? Tipo, eu vou encarar uma leitura extensa. Ela tem essa intenção de ser assim, de ser para fazer leitura mesmo. Você pegar e ler, tipo fazer o seu devocional, o seu momento de leitura. Você não vai estar preocupado em estudar o significado das palavras. Você não vai estar preocupado em fazer paralelos com outros textos bíblicos. Você vai estar focado no Evangelho de Mateus, por exemplo. Eu estou falando isso com vocês e olha que eu gosto muito de estudar a Bíblia. Por exemplo, eu estou lendo uma Bíblia. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui só de exemplo. Ó, essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia com texto bíblico e com referências. Ela me dá um campo de referências muito bom. E eu tô lendo aqui um texto, eu sei que esse versículo, esse capítulo está fazendo conexão com qual passagem bíblica. E esses versículos demarcados servem para eu me localizar no texto. Para estudar é excelente, é muito bom. E você consegue focar no texto? Sim, você consegue. Só que sempre há algo chamando os seus olhos, sempre há algo focando para que você estude, para que você tenha atenção. Inclusive, as palavras de Jesus estão em vermelho aqui, e isso facilita você fazer essa localização. O que foi palavra de Jesus, o que foi narração, o que foi palavra de outras pessoas. Ajuda você a se localizar também na hora de você estudar. Já focando nessa Bíblia aqui agora, ela já não te dá essas questões. Por quê? Porque ela quer que você foque na leitura, olhando pelo olhar de Mateus sobre a história de Jesus. A história de Jesus no olhar e na perspectiva de Mateus, sem ter essa comparação com os outros evangelhos. Aí depois que você lê todo o evangelho de Mateus, aí sim você parte para os outros evangelhos, um após o outro, dessa forma, tendo esse olhar. E é bem interessante. Ó, vamos lá para o final da Bíblia, só para a gente ver o que tem. No finalzinho aqui, Apocalipse, ó. Olha as cartas do livro de Apocalipse. Muito interessante, né? Bem legal. Ó, aí você não fica sabendo onde é que eu tô, tá vendo aqui? Você fica assim, só Apocalipse, não tem capítulo. Ó, os capítulos estão aqui embaixo. No começo a gente se assusta, porque a gente é acostumado com uma estrutura de texto. A gente fica assim, calma aí, onde eu tô? Se você conhece o texto, você sabe onde tá, você se localiza pelo próprio texto. E não tem subtítulo, tá, gente? O subtítulo foi trazido pelas comissões de tradução, mas
o texto original não tem subtítulo. Então, você vai ter que ir lendo e vai ter que ir entendendo do que aquele texto está falando. Isso é bom, isso te ajuda a treinar para ver se você está conseguindo ler e entender sem precisar de alguém segurar na sua mão e te levar, sabe? Isso é bom, mas também talvez seja bom que você tenha dois tipos de Bíblia. Tipo, uma Bíblia dessa só para leitura e uma Bíblia dessa que você tenha as referências, você tenha tudo detalhado, tudo especificado, sendo só texto, tá vendo? Que te ajuda a você na hora de estudar. E na hora de você ter aquela leitura mais leve, mais fluida, aí você tem uma Bíblia desse jeito aqui. Ou você pode ter de outro jeito também, é só uma ideia que eu tô dando, tá bom, gente? Ó, vamos pro finalzinho. Acabou aqui o livro de... Ah, tem algumas coisinhas aqui. Acabou o livro de Apocalipse. Ó, acabou aqui, inclusive as notinhas acabaram aqui. Aí tem aqui tabelas, pesos e medidas. Uma palavra sobre a NVI, é a versão, uma explicação sobre a versão NVI. Bastante coisa, né? Tem, ó, nota sobre o texto NVI para a Bíblia Lectio. Ah, sim, porque ela não usa a leitura perfeita, mas ela usa um texto específico também, um estilo de texto específico. Tem uma página aqui, na verdade duas páginas, ó. Dá para você fazer uma decoração ou fazer teste. E uma contracapa, fechou aqui. Bonita, né? Eu achei muito bonita. E esse potencial de pintar a Bíblia, eu tive muitas ideias mesmo. Eu vou colocar aí na tela fotografias de propostas que eu estou estudando para tentar fazer nessa Bíblia aqui, mas eu não sei se eu vou ter coragem de fazer, porque eu não sou artista, sabe? Eu não tenho essa habilidade, mas vontade eu tenho. Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu tô pensando em colocar fitas washi nessa Bíblia. Ó, inclusive, eu tô com algumas aqui que eu comprei. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu não abri ainda. Aí, eu tô pensando em colocar nessa Bíblia aqui. E eu tô um pouco insegura de colocar. E, depois me arrepender. Mas olha só como é que essas fitas são delicadas. É muito bonitinha essas fitas. Elas têm um detalhe, tá vendo? O tom delas é bem rosinha. E tem uma cor a mais. Só que é de outro joguinho. Ó, tá vendo assim? Porque eu não sei se vai dar pra colocar em tudo. Só essas aqui. Aí eu acho que eu vou ter que usar essa daqui também. Aí eu tô pensando em usar a fita washi para demarcar os livros. Só que eu não vou marcar todos os livros, eu vou marcar só alguns livros para me dar um norte. Porque essa Bíblia, ela é bem grossa. Vamos dizer, o livro de 1 Crônicas eu vou marcar. Aí, o livro de Jó, assim, ó, o livro de Esther, eu não vou marcar. Porque o livro de Esther é um livro bem pequeno. E na sequência vem o livro de Jó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o livro de Jó. Nessa página aqui, ó, que vai ter escrito Jó e Esther. E quando eu chegar aqui, eu sei que o livro anterior é o de Esther e ele está perto. Então, eu não preciso marcar o livro de Esther. Aí eu vou tentar fazer marcações estratégicas. Outro exemplo que eu vou dar é Cântico dos Cânticos. Eu não vou marcar, eu vou marcar Isaías. Ó, Isaías, aqui, ó. Nessa página também. Que aí do lado de cá é Cântico dos Cânticos. E como ele é um livro pequeno, também não é difícil de eu chegar no começo do livro, sabe? Aí eu não vou ter tanto volume de marcação na minha Bíblia. Aí eu achei interessante fazer desse jeito. Ó, outros que eu posso fazer assim também é aqui nos profetas menores. Tem profetas menores que são uma página, duas de livro. Então eu não preciso fazer tantas marcações. Ó, Obadias é uma página só. Jonas também é uma página. Ó, tá vendo? Frente e verso. E aqui até ganhou mais página, porque essa Bíblia aqui tem uma letra do tamanho confortável. E eu acho até que essa letra aqui poderia ser considerada uma letra grande. E ela tem uma diagramação que aumenta o tamanho do texto. Ó,
Mas eu acho que, tipo, se eu botar aqui uma marcação em Miqueias, fica muito perto de Jonas, tá vendo? Então, eu acho que eu não preciso marcar todos os textos, todos os livros. Tipo lá no final também, aqui nas cartas. Ó, Efésios, deixa eu ver aqui. Tito é um livro pequenininho. Tito e Filemão, eu marco um ou outro, porque eu não preciso marcar. Inclusive, Hebreus está bem aqui do lado. Eu podia marcar só Hebreus e Tito e Filemão não marcar, porque aí fica, sabe, muitas marcações excessivas. Aí eu marcar menos possível, o mínimo possível. E nessas demarcações eu aproveitar, tipo, melhor as fitas washi, mas também para não ficar um volume muito grosso sem necessidade. Aqui também o livro de 1 João, ó. Deixa eu ver aqui, João, ó, 1 João. Aí tem aqui 2ª e 3ª João, tá vendo? Um de frente para o outro. Eu acho que eu não preciso marcar os dois, marcar um só, e inclusive, ó, Judas. Aí, tipo, eu marco aqui, ó, 3ª João, não marco Judas. Aí eu deixo para marcar só Apocalipse, tá vendo? Aí, tipo, eu vou alternando essas marcações para não ficar um exagero de fita washi. Eu acho que vai ficar bonito por causa das cores que eu escolhi, que eu separei. Mas eu tô um pouco insegura. Eu tô, tipo, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí eu tô querendo fazer com essas cores aqui que eu comprei. Eu também comprei na Shopee essas fitas washi, tá, gente? Essa daqui também, só que essa daqui veio um jogo que veio 6 cores. Veio, inclusive, ó, essa cor azul aqui. Veio essa cor aqui, lilás, mas não combina, tá vendo? Fica diferente. Eu acho que o que mais fica assim... Aí eu deixei essa aqui separada pra usar aqui, ó. Pra usar aqui. E veio outras cores nesse jogo que veio esse aqui de estrelinha. Inclusive, eu coloquei a fita já, ó. Nessa daqui, foi desse jeito que eu falei com vocês. Aqui eu só usei tom de azul. Eu usei 2 tons de azul aqui, ó. Esse tom de azul aqui mais forte um pouquinho, um pouco mais vivo. E um tom um pouquinho mais suave. Tá vendo? Aí eu fiz desse jeito. Pulando algumas casas, vamos dizer assim. Para não ficar tão exagerado, para não ficar tão excessivo. E eu marquei em outra Bíblia também. Ó, é essa Bíblia aqui, ó. Eu usei aqui só os tons de roxo e de dourado. E com fundo branco, tá vendo? Ela tem um fundo branco, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Aqui, ó, o fundo branco, mas sempre puxando pro roxo. Aí o único que eu usei diferente foi esse lilás aqui, ó. Esse lilás que fechou a Bíblia e abriu a Bíblia. O resto tudo é roxo e dourado, com esse fundo branco. Aí ficou um pouco mais delicado, ó. E eu acho que não brigou com a cor da capa, que essa Bíblia aqui tem uma capa de cor forte. Então, desse jeito, as cores não ficaram brigando. E eu fui pulando. Aqui eu fiz esse pulo. Aí o que aconteceu? Não ficou tão exagerado, mas tem bastante fita washi mesmo assim, tá vendo? Tem bastante marcação, mas ficou de uma forma sem ficar exagerado. Nessa Bíblia aqui, ó, que também é da Thomas Nelson, só que essa daqui é uma Bíblia de anotação com texto ACF da Thomas Nelson Brasil. Essa Bíblia aqui, ó. E eu tô pensando em fazer nessa Bíblia aqui. Aí eu vou ver direitinho, vou preparar ela e depois eu mostro o resultado final para vocês. Se der certo, eu filmo alguns pedacinhos dessa colagem da fita washi e coloco aqui no canal para vocês. Se vocês quiserem, eu coloco aqui. Deixa aí na descrição do vídeo, nos comentários, desculpa, se vocês querem ver essa colagem da fita. Aí eu gravo alguns trechinhos de eu colando e boto para vocês, tá bom? Para vocês verem como foi e mostro também o resultado final. Então, gente, é isso. Eu queria mostrar para vocês essa Bíblia aqui, Bíblia Lectio, se vocês ainda não conheciam. Aí só a minha última dúvida é se eu colocar a fita, eu não vou conseguir colocar ela de novo na caixa. É porque ela vai engrossar de tamanho. Aí a caixa não vai caber mais. Ela não vai entrar mais aqui. Aí eu vou ter que ficar usando sempre fora. Aí eu tô decidindo ainda. Assim que eu decidir, eu falo pra vocês se eu vou fazer ou não, mas eu acho que eu vou fazer sim, que eu sou bem doidinha pra essas coisas. Eu acho que eu vou acabar fazendo sim. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.
E conta para mim se vocês já conheciam essa Bíblia aqui. Inclusive, eu tenho uma outra Bíblia aqui que tem uma pegada bem parecida, que é essa Bíblia aqui, ó, que também é da Thomas Nelson Brasil. Essa daqui tem o texto Almeida século XXI e tem uma pegada muito parecida. Só que a diferença é que essa aqui tem capítulos e versículos e tem subtítulo. E as notinhas de rodapé dessa Bíblia aqui estão todas no final da Bíblia. Estão todas no final da Bíblia agrupadas. E ela também tem espaço. Ela também tem essa proposta de livro. Só que ela tem tipo capas assim, ó. Tá vendo? Em cada livro tem uma capa. Eu gosto dessa daqui também. Ela também tem uma pegada bem parecida, tá bom? Nessa daqui tem opção de capa dura? Não, nesse tamanho não. Essa daqui só tem opção de capa mole assim. Ela é mais fina do que essa daqui. Deixa eu ver se é do mesmo tamanho. Eu tava pensando em comparar as duas, mas eu, tipo, esqueci. Ó, é do mesmo tamanho as duas, só que essa daqui é bem mais grossa. Tá vendo? O porquê que ela é tão mais grossa? Por causa da diagramação do texto. Essa daqui, ó, ela é toda retinha. Essa daqui, o texto é sempre igual. Tipo, quando chega em Salmos, não tem nenhuma diagramação diferente. Ela é sempre igual, sempre do mesmo jeito, sempre esse bloco de coluna, sempre assim. Ó, aqui eu tô em Salmos. Aí essa daqui tem toda uma diagramação diferenciada. Então, se você gosta dessa diagramação diferenciada, é o texto NVI que traz essa diagramação diferenciada. A diagramação mais bonita é do texto NVI. Nisso daí a gente não tem o que dizer, né? Ela tem um corpo, uma estrutura de diagramação do texto muito mais bonita que as outras versões. Inclusive, a NAA também tem uma diagramação bonita, mas a NVI tem uma diagramação muito mais bonita. E essa daqui sempre tem esse texto largo, com cara de livro mesmo, mas tipo, você não tem essa parte assim, tipo, se tiver um texto poético, você não vai ter esse facilitador, você sempre vai encontrar essa diagramação. Aí, tipo, se você não tiver os subtítulos, eu acho que talvez você fique um pouco perdido, porque nunca vai ter uma diagramação diferente. Vai ser sempre do mesmo jeito. Aí seriam tipo colunas retas. Imagine todas as páginas com essa coluna reta aqui. Sempre seria desse jeito. Sempre seria assim. O que traria divisão seriam só os novos, tipo assim, acabou um livro, começa o outro. Mas eu gosto dessa daqui também, porque ela vem com subtítulo e tudo mais, né? Tem os versículos que a gente acostumou. Essa página aqui tem mais sombra, tem mais um efeito fantasma, essa daqui. Apesar dela ser amarelada, ela traz um efeito fantasma que chega a incomodar um pouquinho. Mas não só em todas as páginas, só em algumas é um pouco mais. Mas essa daqui, ó, eu gostei dessas páginas dessa daqui. Apesar dela ser branca, que tem gente que não gosta da página branca para ler, mas ela tem um efeito muito mais tranquilo, não incomoda o texto. Tipo, a sombra do que está atrás não incomoda a leitura, não impede a sua leitura. Então, gente, é isso. Eu queria mostrar para vocês. Aí, se eu fizer as modificações nessa Bíblia aqui, eu mostro para vocês. E deixa aí nos comentários se vocês querem ver essas modificações, se vocês querem acompanhar esse processo. Fique com Deus, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.